Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá à leitura de mais um capítulo. Capítulo 5. Depressão tem causas biológicas. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 6,19. Os fatores que envolvem o corpo, biológicos, estão presentes em todos os quadros de depressão. É impressionante como a espiritualidade cristã negligenciou os cuidados com o corpo ao longo da história da igreja, mesmo o texto bíblico fazendo recomendações nesse sentido. Leila me procurou após ter um tratamento para depressão à base de medicamentos ser frustrado. Era uma cristã fervorosa, com história de vida dedicada ao serviço cristão em sua comunidade. No segundo atendimento, perguntei há quantos anos ela não realizava uma revisão laboratorial ou, ao menos, uma visita ao ginecologista. Sua resposta me assustou. Nunca tinha ido ao médico fazer um check-up ou consulta de rotina. Durante o atendimento, ela disse que vinha tendo um sangramento excessivo durante a menstruação. Diante disso, pedi que fizesse um hemograma para verificar se havia sinais de uma simples anemia. Ela retornou uma semana depois ao consultório com um semblante preocupado, uma vez que seu exame evidenciava uma anemia grave. Leila é um exemplo de como nós, cristãos, não damos aos cuidados com o nosso corpo a mesma atenção que proporcionamos à nossa vida espiritual ou emocional. Mesmo uma depressão que deveria, inicialmente, de causas emocionais ou espirituais, acabará fazendo que o sistema biológico do cérebro seja afetado. Como exposto, corpo, alma e espírito se influenciam mutuamente, de modo que qualquer tensão em uma dessas partes acabará prejudicando o equilíbrio integral do indivíduo. Tenho plena convicção de que pessoas apresentam alterações em seu funcionamento cerebral após períodos de desgaste espiritual prolongado. A esta altura, preciso chamar atenção para quadros que chamarei de quadros mistos. Há pessoas que apresentam doenças psiquiátricas de origem biológica, sobrepostas a uma espiritualidade disfuncional, opressiva ou carregada de culpa. Cremos, inclusive, que pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos graves estão mais sujeitas a ataques dirigidos à sua vida espiritual. Contudo, é preciso reafirmar que a maioria dos quadros depressivos com que lidamos no dia a dia tem como causa fundamental e primária as alterações biológicas presentes no funcionamento cerebral. Sendo as causas da depressão multifatoriais, há a participação de componentes genéticos, psicológicos, ambientais, espirituais e neuroquímicos. Por isso, devemos compreender que nem sempre será possível identificar qual fator é o preponderante em cada indivíduo, uma vez que cada pessoa pode ser mais suscetível a uma situação e mais resistente a outra. Em alguns, os gatilhos para as alterações físicas cerebrais ocorrem após períodos de estresse psicológico. Em outros, a depressão surge mesmo quando se vive momentos de paz e tranquilidade. Não confunda maldição familiar com genética. O primeiro fator que devemos considerar quando falamos das causas da depressão é o genético.
Vimos que o pecado fez que a natureza biológica do homem sofresse alterações que possibilitaram o surgimento das doenças com as quais lidamos no cotidiano. Uma das consequências disso foram as alterações presentes no nosso código genético DNA, que viabilizam a herança ou predisposição a doenças de nossos antepassados. Há famílias em que os casos de depressão são prevalentes e o componente genético é o grande determinante do surgimento da doença. Boa parte dos quadros depressivos apresentam contribuição genética direta ou indireta. A genética faz que alguns indivíduos apresentem predisposição a alterações no funcionamento dos neurotransmissores cerebrais, facilitando o desencadeamento da enfermidade. A esse respeito, cabe uma observação. A genética é um processo biológico que não tem correlação com aspectos espirituais da pessoa. A genética propensa à hipertensão, diabetes, cor dos olhos, obesidade e para as doenças do cérebro, não sendo essas doenças resultantes de qualquer quadro no campo espiritual. O componente genético hereditário da depressão é maior que o de doenças como diabetes. Pessoas cujos parentes de primeiro grau têm depressão possuem um risco, em média, 3 a 4 vezes maior de desenvolver a doença. As chances estão entre 25% e 30%, enquanto em famílias sem história de depressão, a porcentagem está em torno de 5%. Conhecer a relevância do componente genético na depressão é fundamental para que os pais fiquem atentos a sintomas depressivos nos anos iniciais da vida de seus filhos, sobretudo na adolescência. A genética e os fatores ambientais atuarão em conjunto para o desenvolvimento dos quadros depressivos em nosso cérebro. Mas há pessoas com predisposição genética para a depressão que nunca desenvolverão a doença. Por outro lado, há pessoas sem essa predisposição que, devido a fatores estressores, apresentarão episódios depressivos ao longo da vida. Depressão ocorre por baixa de neurotransmissores no cérebro. Pessoas que nascem com níveis de neurotransmissores mais baixos que o normal podem ter regiões do cérebro, como o sistema límbico, com suas funções comprometidas, o que deverá levar à depressão. Por isso, uma boa compreensão dos aspectos bioquímicos no cérebro é importante. Estudos recentes têm apontado para o fato de possuirmos em torno de 86 bilhões de neurônios. O cérebro é uma máquina tão perfeita e complexa que a ciência ainda conhece muito pouco sobre ele quando comparado aos outros órgãos do corpo humano. Esses bilhões de neurônios formam microscopicamente o nosso cérebro. Todas as informações que envolvem sentidos, memória, atenção, concentração, sentimentos, inteligência cognitiva, sono e apetite, além de outros processos, passam por redes de fios elétricos formados por neurônios conectados. As células nervosas, neurônios, se comunicam, mas não de maneira direta e ininterrupta. Há espaços entre elas que chamamos de sinapses. É necessário um comunicador responsável por levar a informação de um neurônio a outro, visando transpor esses espaços. Em geral, esse comunicador, as sinapses, funciona como se fossem pontes. Os compostos químicos responsáveis por essa comunicação são chamados de neurotransmissores.
Existem centenas deles, mas quando falamos de depressão, os mais estudados e conhecidos são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Talvez você já tenha ouvido falar deles. Alterações no funcionamento e quantidade desses neurotransmissores estão intrinsecamente ligados à depressão. Pessoas com a doença apresentam de maneira simplista uma diminuição da concentração de neurotransmissores nas sinapses ou alterações em seu funcionamento, o que dificulta a comunicação apropriada entre um neurônio e outro. Isso contribui diretamente para que áreas do cérebro não funcionem de maneira adequada, produzindo sintomas da depressão, tais como humor deprimido, perda de energia e prazer e alterações de sono e apetite. Nesses casos, os medicamentos antidepressivos irão atuar de maneira geral, aumentando a disponibilidade e a ação desses neurotransmissores no cérebro, fazendo que ocorra a diminuição dos sintomas negativos. Por outro lado, medicamentos que reduzem a ação desses neurotransmissores podem produzir sintomas depressivos, como corticoides e alguns medicamentos para pressão arterial. De modo simplificado, podemos dizer que em nosso cérebro os neurotransmissores interagem entre si e suas diferentes regiões estão conectadas, possibilitando apresentar ou não saúde emocional. Repetindo advertências anteriores, também não podemos limitar os sentimentos humanos unicamente a processos biológicos. Infelizmente, a neurociência moderna, apesar dos inúmeros benefícios à humanidade, tem tentado reduzir os sentimentos e comportamentos humanos unicamente a processos bioquímicos cerebrais, o que não é suficiente para explicar todos os seus comportamentos. Nós, cristãos, sabemos que o que nos define como pessoas é o conjunto de nossa natureza biológica, emocional e, sobretudo, espiritual. Apostar em um tratamento para a depressão que se resume ao uso de antidepressivos é uma estratégia sujeita a várias limitações. Isso, de maneira alguma, reduz a importância dos medicamentos, que, ao aumentar os níveis dos neurotransmissores cerebrais envolvidos na depressão, possibilitam remissão completa dos sintomas na maioria dos pacientes. O cristão não deve pensar que o uso de antidepressivos seja indicação de fraqueza, falta de fé, falta de comunhão com Deus ou pecado. O remédio serve para restaurar funções químicas no cérebro que são imprescindíveis à sua recuperação. Fatores hormonais também causam depressão. Outras causas comumente associadas à depressão são os fatores hormonais, especialmente nas mulheres. A queda do estrogênio, principal hormônio sexual feminino, que ocorre durante os períodos reprodutivos no pós-parto e na menopausa, causa tristeza, irritabilidade, hipersensibilidade e alterações de humor, podendo ocasionar sintomas depressivos em mulheres predispostas. Isso ocorre porque o estrogênio é importante para a ação da serotonina no cérebro e alterações de sua concentração acabam por desencadear ou facilitar o surgimento da doença. Esses fatores hormonais são os principais responsáveis pelo fato de a depressão ser mais comum em mulheres do que em homens. Nos homens,
Baixas hormonais, sobretudo de testosterona, também estão associadas à depressão. Sintomas como fraqueza, perda de energia e baixa da libido podem estar associados aos dois quadros. Algumas doenças clínicas, como alterações hormonais na tireoide, anemia e alguns quadros neurológicos, podem produzir sintomas muito parecidos com depressão. É importante que o médico investigue causas secundárias para o surgimento de algum episódio depressivo. O abuso de álcool, drogas e certos medicamentos também podem desencadear quadros de depressão. Nos últimos anos, tem sido muito pesquisada a importância de mecanismos imunológicos como causas de sintomas depressivos. Alterações em nosso sistema imunológico podem produzir comprometimento no funcionamento dos neurônios e neurotransmissores. E isso explica o fato de o estresse aumentar o risco de quadros depressivos. O estresse altera o nosso sistema imunológico de maneira significativa. A relação entre inflamação e depressão trará um novo entendimento sobre a doença e mostrará nos próximos anos novas estratégias, sobretudo não farmacológicas, para prevenir a doença. O cristão deve ver e reconhecer a importância de cuidar do corpo e de compreender que sua natureza biológica é determinante não apenas para o surgimento de doenças comuns, como hipertensão e diabetes, mas também para a origem de processos depressivos e ansiosos.